Saudações a todos, sou Marcos Areno, Babalô e Calvundá. Este é o canal do YouTube Social do Blog, né? Um blog tradicional que tem textos, né? Muitos textos, boa qualidade. Se você ia lá, se você gostar de ler, conseguir ler, né? Que às vezes as pessoas não têm paciência mais. Mas vamos lá, se você gosta de ouvir explicações no mesmo assunto abordadas aqui de forma sucessiva, vem aqui no YouTube, mantenha-se, vem aqui. Então, o tema de hoje é uma republicação de um vídeo que eu excluí, perdão, não estou bem não, que eu excluí do YouTube, né, que não tem pombogira e Exu e pombogira no candomblé. Eu fiz um vídeo, achei que ficou uma merda depois, achei que na hora tinha ficado bom, fui ver depois, achei um lixo, excluí, estou fazendo ele de novo agora mais curto, sendo que eu fiz um vídeo anterior, dividi em dois, né? Eu fiz um vídeo falando do candomblé, então eu não vou falar nada daquelas coisas lá, eu vou falar aqui só diretamente da parte de Exu, pombogira e candomblé e vai ficar muito mais simples e objetivo, tá bom? Quem quiser ouvir essa versão, que eu acho melhor, ou que não viu antes, quer ver agora, fique aqui e veja o que eu tenho a falar. Bom, então, como eu falei, o objetivo é falar sobre, responder, né, a vocês sobre essa questão se existe ou não Exu e pombogira no candomblé, né? Então, vou começar da forma mais simples e terminar com a forma mais complexa no final, tá? Respondendo bem simples, não, gente. Não existe nem pombogira e nem Exu, ou seja, guias de Umbanda no candomblé. O candomblé não tem isso. É importante vocês entenderem que Umbanda é uma outra religião, que não tem nenhum vínculo com o candomblé. Quando eu falo assim, Umbanda é uma coisa. É uma religião brasileira, foi criada aqui no Brasil. É uma religião de base católica. Apesar de existir dentro da Umbanda, isso é normal, algumas vertentes africanizadas, com o conceito africano, mas isso é um conceito estético. É a aparência, na realidade o contexto da Umbanda, o conteúdo da Umbanda, a visão teológica é católica, mas a Umbanda pode, de forma bem livre, se ligar a outras religiões, como, por exemplo, religiões de teologia oriental, por exemplo, teologia oriental, como tem, né? Tem muita religião ligada a budistas ou shintoístas, então assim, a Umbanda pode se ligar com essas coisas, por quê? Porque eu teria que falar, acho que tem vídeo que eu falo sobre Umbanda, tem vídeo que eu falo sobre Umbanda aqui, procura esse vídeo. É uma prática de espírito que pode estar ligada a qualquer religião. Por quê? Porque quando ela foi criada, ela não trouxe nenhuma teologia própria, ela trouxe a prática dos espíritos aqui para fazer caridade com as pessoas, ou seja, fazer caridade é ajudar as pessoas. Chama-se caridade por quê? Porque o objetivo da Umbanda é ajudar pessoas sem cobrar nada de ninguém, é como um dom. Você vai lá, então por isso que chama-se caridade. Então, pela definição de quem criou a Umbanda, isso, a Umbanda são os espíritos em terra fazendo caridade para as pessoas. Esta foi a definição, né? Quando tentaram perguntar para o guia que estava incorporado qual era a religião, qual era a teologia, e ele falou, não, cara, não tem nada disso, é isso. Então, por isso que ela pode se ligar a várias religiões. E o candomblé, como eu já expliquei no vídeo, no candomblé não. É uma tradição religiosa ligada à religião iorubá. Quer entender isso? Tem um vídeo que eu acabei de fazer que está falando sobre isso. Então você vai entender o que é a tradição religiosa e ligação à religião. E não tem nenhum vínculo, não tem nada que o ligue não existe nada, e eu vou explicar isso no final só, que ligue uma coisa a outra. Ok? Então a primeira coisa é isso. Pum. Esse é um assunto que a gente discutia em círculo de candomblé desde lá. Assim, o pessoal de candomblé é antes de mim. Mas eu já discuto esse candomblé desde 98, né? Século passado, desde o século passado eu gosto de falar isso, né? Desde o século passado, década de 90, eu discutia essas coisas com pessoas, né? Pessoalmente, ou às vezes em grupos de candomblé que tinha lá no Yahoo. E cara, esse é um assunto, todo mundo fala que não tem nada a ver, isso era uma mistureba que não tinha sentido no presente que existe. Existem algumas raízes históricas que eu não vou abordar nesse vídeo, que eu teria que falar de Molocô, e como eu falei, esse vídeo é um vídeo mais simples, e eu não vou estar tratando disso aqui, ok? Teria que falar, depois eu faço um outro vídeo para falar de Umbanda e a ligação de Umbanda com a Apucarinha. É um bom assunto para o próximo vídeo, para não misturar nesse aqui. Então, esse aqui. Aí a pessoa vai falar assim, mas tem o nome Exu, né? Mas não tem Exu lá na Umbanda? Aí eu vou dizer assim, olha só, não tem. A Umbanda, em algum momento aqui, que eu não consegui rastrear na história dela, o momento que ela fez isso, ela usou denominações copiadas do candomblé, ou copiadas da religião urubá. Exu foi um desses nomes. Então ela pegou o nome Exu, que era de uma divindade urubá de alto nível, ligada a Deus, ou seja,
Exu é uma divindade Yorubá ligada a Olodumare, é o portador do axé, o policial de Olodumare, é uma das poucas divindades dos orixás. Exu é o único que sempre tem contato direto, né? Isso que está nos mitos, né? Com Olodumare. Então, Exu é uma divindade Yorubá de alto nível, é ele que faz as ações, ele que carrega o axé e faz as coisas acontecerem no mundo. As pessoas pegaram esse nome, e inclusive, deixando claro que essa divindade Exu, né, não tem nenhum tipo de paralelo, similaridade, objetivo com o tal do diabo católico. Isso não existe, nunca existiu e não tem como se encaixar. O diabo católico, a ideia do Satã, é ligada tem um paralelo com uma outra divindade Yorubá, chamada Elenini, que não tem a ver com Exu, ok? Então, a Umbanda pegou esse nome, adotou. O nome Pombogira, eu já não lembro mais de onde veio de qualquer lugar qualquer, tá? Eu já vi algumas pessoas com explicações, mas são explicações que, tá lá, alguém confia no que quiser, não importa a origem do nome. Então, Exu e Pombogira foram nomes criados na Umbanda para um tipo de espírito. De onde vieram esse espírito na Umbanda? São espíritos que vieram na Umbanda vindo da Quimbanda, dos Banto, né? Porque a Umbanda originalmente não tinha isso aqui. Até mais ou menos, cara, 2005, 2008, 2009, 2010, eu sempre uso 2005, né? Mas talvez assim, na primeira década de ano 2000, eu lembro de ter casos de pessoas de Umbanda que não aceitavam a presença de Exu e Pombogira na Umbanda, tá? Ou seja, olha só, Exu e Pombogira na Umbanda já foi uma coisa questionada. Casas tradicionais de Umbanda, ligado ao que chamamos de Umbanda branca, apesar desse termo ter Umbanda pura, Umbanda tradicional, Umbanda branca, esses termos acabaram em determinado momento. Eu hoje não quero estender a palavra para isso aqui, mas foi um termo que o pessoal da Umbanda combinou acabar com ele, mas os termos continuam existindo. Nunca tiveram Exu. Pessoas de Umbanda não aceitavam a presença de Exu e Pombogira na Umbanda. As casas de Umbanda que às vezes tinham Exu, antigamente, elas, talvez na prática existe até hoje, eles tinham uma cortina, elas fechavam o gongá dela, lá, o congá, né? Fechavam o congá para dizer que aquilo que estava acontecendo ali naquele momento ele não era Umbanda, ou seja, eles fechavam as imagens que eles tinham, né? Parará. Aí, olha só, agora é outra coisa, então nunca tem. Agora, eu acho que isso aí passou, agora essas coisas estão trabalhando junto, não tem essa divisão mais, né? Mas era isso. Então, na Umbanda, se a gente fosse falar só do ponto de vista de Umbanda, esses guias não eram nem aceitados na Umbanda, não faziam nem impacto. Olha só, a discussão poderia voltar um pouco atrás, de que Exu e Pombogira não faziam parte da Umbanda. E a gente está discutindo aqui se fazem parte do Candomblé. Olha, não é um absurdo isso? A discussão tinha que voltar, cara. A gente podia estar falando isso aqui. Exu e Pombogira fazem parte da Umbanda? Essa discussão é a primeira, e deveria ter. Aí você ia entender que não faziam, não fizeram parte do começo, não eram aceitas, e com o passar do tempo foram aceitas. Entendeu? Então, assim, nem precisa entrar no mérito, só para eu dizer que essa discussão existe, você pode até considerar que assim, não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? E aí, vamos dizer assim, bom, mas se não tem nada a ver, como que apareceu? Se tem um monte de casa de candomblé que tem hoje, né? Que usa, olha, nessa época quando eu discuti com as pessoas, né, nos grupos de Yahoo, tinha uns nomes assim, Umbandoblé, Candomblanda. Esses nomes, não sei se hoje são usados de forma normal, naquela época você falar Umbandoblé era pejorativo, você falar mal daquela casa, tá? Isso aí é um Umbandoblé, é um Candomblanda. Era um pejorativo. Pejorativo é isso, né? Você fala mal de alguma coisa, tá? Pejorativo. Então as pessoas diziam o seguinte, é uma coisa qualquer. A Umbanda, teve uma Umbanda que era chamada Umbanda Molocô, que era essa mistura de Umbanda e Candomblé. Isso já acabou, né? Isso é uma história que acabou. Eu não vou contar a história de um Molocô aqui, não nesse vídeo, mas assim, mesmo lá já era uma coisa esquisita, tá? Ou seja, então essa mistura, se a gente fosse olhar pelo lado de Umbanda, eu falei que não tinha, e eu fosse explicar aqui o advento do Molocô, vocês vão entender que essa é uma discussão podre, ruim, até mesmo no contexto de Umbanda. Até mesmo lá. O Molocô foi uma coisa que ninguém aceitava, cara. E acabou por si só, tá? Então o Candomblé nunca teve, tá? Mas como é que apareceu? Eu estou aqui para responder isso. Primeiro, é muito normal pessoas de Umbanda que iam para o Candomblé. E eles trouxeram esse tipo de coisa para lá.
Cara, de algum tempo as pessoas de Umbanda ou não entendiam direito a prática, ou tinham sido mal formadas, ou por vaidade ele achavam que o candomblé é uma coisa que tinha muito mais respeito, muito mais consideração, né? Você tinha livros sobre candomblé e você não tinha livro de Umbanda. Você pega hoje a literatura, você vê grandes antropólogos, tudo candomblé é uma coisa bem considerada, e Umbanda eram os livrinhos que tinham lá no cantinho, os livrinhos de madras lá, livrinho pequenininho, curto, que ninguém dava muita coisa. E é verdade, os livros de Umbanda, comparados com os livros de candomblé, os de Umbanda são muito ruins mesmo. Se alguém me pedisse, me recomenda um livro de Umbanda, cara, eu recomendo um que na realidade não fala nada de Umbanda, fala a história da Umbanda. Eu recomendo só esse aqui, cara, assim, porque os livros de Umbanda são muito ruins. Então, existia essa coisa do cara olhar o candomblé e achar que ali era mais importante, mais bonito, muito mais pomposo, com muito mais relação. E aí as pessoas que faziam, muita gente que estava no Umbanda, ela ficava cansava daquilo ali, da monotonia, aí migrava para o candomblé. Então, né, vaidade, eu quero ter aquilo, ter a consideração, porque as pessoas de candomblé eram importantes, já recebiam, eles tinham toda uma pompa, até de forma negativa, mas tinham, né? E para lá. Então esses caras foram para o candomblé. E muita gente que foi, às vezes, levou. Mas levou como, né? O que acontece? Essas pessoas que foram da Umbanda do candomblé, era muita gente que às vezes já tinham atingido lá o estágio de ter a casa dele. Ele tinha uma casa pequena ou grande, não importa o tamanho. Ele tinha uma casa, ele tinha lá as pessoas ligadas a ele, os tais filhos de santo dele, né? Esse é um nome que eu não acho bom, mas existe, né? O nome que tem. Aí eu vou para o candomblé. Só que o seguinte, eram pessoas, a Umbanda, lembra? A Umbanda tinha uma completa informalidade, né? Sincretismo, tudo podia entrar, você podia fazer tudo, na sua casa você fazia tudo. Chegava no candomblé, cara, o candomblé é uma estrutura totalmente diferente, né? Uma estrutura totalmente hierarquizada, com regras, com não sei o que, parará. Essas pessoas estavam na Umbanda, não era por acaso não, porque quando elas iam para o candomblé, elas, assim, aquilo ali nunca deu certo na cabeça delas. Elas não se adaptavam, né? Aí o que o cara fazia? Ele ia para lá, fazia feitura, ficava lá um ano naquela casa e saía fora. Tinha gente que ia do Umbanda do candomblé, fazia um bori e voltava, saía fora, não ficavam lá naquela casa. Tinha gente de Umbanda que sabia que o candomblé é essa coisa complicada, pesada, cheia de hierarquia, gente mandando, né? Que ia dar obrigação em outros estados. Eu conheci gente que foi dar obrigação no Piauí, foi dar obrigação, sei lá, no Bahia não ia. Eles iam para bem longe, Maranhão, eles iam lá para poder fugir de quê? Das pessoas que conheciam. E às vezes lá não dava obrigação nenhuma, o cara fazia um bori lá, e mais ou menos aquilo, né? Ficava um tempo lá, fazia um bori, fazia não sei o quê, o cara sentava um negócio para ele ficava ali aprendendo, copiando e voltava para fazer aqui. Então foi muito comum, ainda é muito comum isso, né? As pessoas que saem da Umbanda dessa maneira. Por quê? Porque no candomblé, para você ir para o candomblé, né? Qual é a história, né? Se você vai lá para o candomblé, você vai entrar, você fica lá o certo é ficar 1, 2, 3 anos numa casa, você se adaptar àquela casa, entender como é que ela é, a pessoa da casa querer ficar com você, isso é o certo. Aí faz de conta, depois desse tempo, você vai se iniciar. Iniciar um processo muito longo, cara, vai gastar no mínimo 60 dias ali de processo, negócio muito caro para fazer. Aí depois que você faz essa iniciação, você fica um ano ali ligado, né, como se fosse ainda o período de delegação. Só quando você der essa obrigação de um ano, que nem sempre acontece com um ano, pode acontecer com mais, você vai cantar seu primeiro ano ali, é que você vai, você vai sair daquelas vinculações iniciais. E tem muita gente que não, né? E aí você ainda continua vinculado àquela pessoa que te iniciou até os 7 anos, quando você vira um irmão. E nunca acontece 7 anos depois. Você tem que ter condição financeira para pagar, cantar os anos, você vai cantar 3 anos, vai cantar 7 anos. Aquilo é o troço caro, então às vezes não tem oportunidade na casa, tem tempo, então às vezes a pessoa vai cantar os 7 anos dele com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, com 13, não importa. Claro que quando ele canta, ele recupera aquele tempo todo, mas você tem que cantar os anos para você ter os anos. Se você não cantou 7, você não tem 7, você tem 3. Se você só cantou 3, você tem 3. Se você só cantou 1, você só tem 1. Mesmo que você tenha 7 anos, você só cantou 1 ano. Aí você tem que cantar 3. Aí você ganhei 3 anos. Tá certo? Você ganhou 3. Aí você canta 7, ganhou 7. A partir daí você passa a ter os anos que você tem lá. Então, e é muita disciplina, assim, uma coisa muito hierárquica. Sendo que o Iaô, a pessoa que vai ser iniciada lá, é um cocô do cavalo do bandido. Você não é ninguém, você não pode fazer nada, todo mundo dá ordem para você. O máximo você consegue uma vassourinha lá para ficar varrendo o terreiro, né, a casa. Cara, só é isso. É um período bem complicado para a pessoa. E essas pessoas que tinham casa de Umbanda vão para lá, elas não se adaptam a isso, gente. As pessoas não... Cara, lá ele era um bambambam no negócio. Então o que a pessoa faz? Muita gente vai para Umbanda, vai para Candomblé e faz essa coisa mal feita.
e procura o candomblé só para dar só para fingir que deu essa obrigação, volta para a casa dele e continua na casa dele. Sabe que ele não fica lá? Não, ele fica lá, se desliga daquelas pessoas para ir lá, não sei o quê. E aí como é que ele faz? Uma pessoa que começa a misturar, começa a dizer que deu obrigação no candomblé, às vezes até parece com a maldição, mas rapidamente ele tem que se livrar dessa casa, tem que sair da casa, por quê? Porque ele não pode ter aquelas pessoas indo lá para dar ordem para ele. Primeiro que no primeiro ano que ele está ali, ele não pode trabalhar com guia de umbanda, não deveria, ou seja, não sei as regras, não estou falando aqui regras de coisas que são certas e erradas, e as pessoas não seguem nada disso, né? Então tá, então vou falar do processo normal, a pessoa se desliga, vira lá, e aí ele começa naquela casa dele a começar a botar coisa de candomblé, que ele fica pescando, ele começa a frequentar a casa dos outros, olha lá, vê como é que faz, olha no livro, aí lê um livrinho, alguém ensina uma coisa, compra uma apostilinha, e ele fica botando as coisas dela. Então ele monta uma casa, que era para ser de umbanda, ele manda os guias lá, e vai enfiando coisas de candomblé lá, alguém paga alguém para assinar ele a fazer uma obrigação, a dar uma obrigação qualquer, aí ele fica bocando lá. Então o que falta para essa pessoa? Outra pessoa tudo, né? A pessoa que não aprendeu a religião Yorubá, a pessoa que não aprendeu nada de candomblé, não aprendeu nada por orixá, é a pessoa que não tem conhecimento para fazer liturgia e a pessoa que não tem nem oráculo. Então é uma casa, geralmente, de um bandomblé aqui, no qual ele usa os próprios guias de umbanda para dizer o que tem que fazer. O guia de umbanda aparece lá. Cara, essas casas todas, que o cara aparece o guia de umbanda, e o guia de umbanda que fica dizendo o que vai fazer ou não, basicamente são isso, né? Caso de um bandomblé, na qual o dirigente não tinha conhecimento suficiente e aí, né, não tinha oráculo, às vezes o cara não tinha um bom oráculo. Ah, mas o cara tem um jogo de bússola. Jogo de bússola que ele trazia de umbanda e ele jogava aquilo ali apenas para poder resolver o problema dos atendimentos que ele tinha que fazer, tá? Então, assim, bem simplificado, bem grosseiramente, eu estou falando para vocês a origem dessas misturas que aconteceram. Essa é a origem, por quê? Porque se a pessoa... é outra coisa, como eu falo, teve uma pessoa que me contou isso, foi o Heraldo. Né? O Heraldo dizia o seguinte, cara, a maior parte das pessoas aqui de candomblé no Rio de Janeiro, eles escondem que vieram da Umbanda, sabia? Isso é uma coisa importante. Aí eu, por que não? Porque o cara tem que ser puro, o cara tem que dizer que só foi de candomblé a vida toda. Então as pessoas escondiam que já tinham sido de Umbanda e antes de terem entrado no candomblé. Tá certo? Mas esses eram casos que eram só de candomblé mesmo, que era uma casa de umbanda, ou seja, era um caso de candomblé que não tinha nada de umbanda ali, era candomblé, mas a pessoa não gostava de dizer que tinha vindo de umbanda. Mas essas pessoas que o Heraldo falava, eram pessoas que mantinham casas tradicionais de candomblé sem mistura com umbanda, tá certo? Sem mistura com umbanda, não faziam nada. Mas ele dava esse negócio. Então, essa mistura, naquela época, ou seja, não falando de mais de 20 anos atrás, né? Essa é uma coisa escondida, mas as pessoas se preocupavam em fazer uma prática, né, limpa. A prática limpa no sentido de unificada, para a prática do candomblé. E não tem essa mistura. Né? As pessoas que misturavam sempre tiveram outras intenções. Eram pessoas que não tinham, vamos falar como presente, né? Que não tem conhecimento, às vezes o cara não tem negócio, e não entendeu a religião. Então, a falta de conhecimento faz com que ele mantenha na casa dele aqueles guias. Aí o cara diz, não, mas ele sabe tudo sim, mas ele mantém um negócio de Umbanda porque ele é muito grato para esses guias de Umbanda. Olha só, gente, se a pessoa fosse muito grato para os guias de Umbanda, se respeitasse aqueles guias de Umbanda, eu diria que ele jamais teria saído da Umbanda. Esse tipo de frase não tem o menor sentido. Você não pode respeitar uma coisa, gostar de uma coisa, adorar uma coisa, ter respeito a uma coisa e você abandonar aquela coisa. Porque você ir para o candomblé, você tem que abandonar a Umbanda. Tá? Então não tem essa conversa de, por respeito a Umbanda, eu toco para lá. Agora, qual é o sentido? O guia de Umbanda é um guia que tem que trabalhar continuamente para ajudar as pessoas. Qual é o sentido de você chegar a dizer que respeita um guia de Umbanda quando você faz assim, uma vez por ano ele toca para Exu só para respeito aos Exu? Cara, eu vou dizer para você qual o sentido disso, não tem nenhum. Essa frase, esse ato, não tem nenhum sentido, porque o objetivo de um guia de Umbanda, Exu, seria trabalhar continuamente com aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. O objetivo de um caboclo, o objetivo de um preto velho é trabalhar. O que você adiciona para aquele preto velho se você uma vez por ano toca para preto velho só para lembrar que ele existe? Nada, gente. Esse guia aqui não está precisando dessa vaidade. Você não é guia, não é espírito. Cara, ele não está precisando dessa vaidade. O fulano lembra de mim, tocou para mim aqui. Qual o sentido disso? Nenhum. Nem sob o ponto de vista do guia, nem do ponto de vista prático. Qual o sentido disso? Nada. Mais uma vez, se a pessoa abandonou a Umbanda, ela abandonou, cara. Você achou uma coisa melhor. Esquece sua vida, cara. Vida que segue, vai pra frente. Não é isso que você queria? Vai pra frente. Agora tem outros piores.
Aí o cara mantém a prática da Umbanda junto com o Candomblé. Ele toca Candomblé final de semana, durante a semana ele dá consulta de Umbanda. Aí você fala, mas eu conheço pessoas que são Babaloxá famoso, o cara tem lá ou Yaloxá famosa, Casa Grande, funcionamento de Candomblé, mas ele mantém a Umbanda dele. Aí qual seria? Aí seria o último caso que eu queria falar, né? Tá certo? Que é o caso das pessoas que precisam de dinheiro, né? Por quê? Porque Candomblé, Orixá, oráculo de Orixá, ele é feito, está envolvido o mérito, né? O mérito, aquela pessoa tá lá, tem o mérito da vida dele, o bom caráter, lembra? Candomblé, apesar de você pode ter uma prática ruim, mas quando você se relaciona com o Orixá, o que vai estar envolvido na sua relação com o Orixá e com Deus é o seu caráter, é o seu bom caráter, é o mérito do que você vai fazer, não é o que você está pedindo. Nenhum Orixá vai fazer nada para prejudicar outras pessoas no seu privilégio. Tá? Não existe esse tipo de troca de favores com o Orixá, nem com o Exu, muito pelo contrário. Então o que está envolvido no Candomblé é uma questão de mérito, bom caráter. Se você tem um objetivo escuso, você quer prejudicar alguém, você quer fazer uma coisa, você quer tirar alguma coisa de alguém e você acha que vai conseguir isso através de feitiço, o negócio não é no Candomblé. O Candomblé não é o lugar do feitiço para você fazer, porque Orixá, Deus, está envolvido com mérito. Se você vai numa casa para se relacionar com Deus, achando que Deus vai fazer um feitiço, né, vai prejudicar alguém ou vai lhe beneficiar porque você dá uma comidinha para ele, cara, você é um idiota completo. Você não entendeu nada. Não, aí você pode dizer que eu fui lá e aconteceu, ajudou. Olha só, você foi lá e você achou que estava sendo ajudado por Orixá. Você foi ajudado por um feitiço qualquer, lembra? Você é uma pessoa que às vezes tem pouco conhecimento ou nenhum. Você estaria achando que aquela pessoa estaria ajudando, fazendo alguma coisa através de Orixá, através de Candomblé. O cara está te fazendo um feitiço baixo qualquer, usando qualquer porcaria. Se você tivesse conhecimento de verdade, você não estaria indo lá, primeiro, naquela casa pedir uma coisa indevida ou procurando Deus para pedir uma coisa indevida. Então, só o fato de você ir numa casa de Candomblé para pedir alguma coisa escusa, o mal de alguém, ou você ser beneficiado em detrimento de um ou de muitos, né? Uma coisa já mostra que você não tem nenhum conhecimento de nada, nem de Deus, nem de teologia. Como é que você pode, então, avaliar se você foi lá e o cara te atendeu baseado no Orixá? Você não tem condição de fazer uma avaliação dessa. Então, assim, é isso. Aí o que essas pessoas fazem? Como existem pessoas como essas pessoas que eu estou falando, que vão atrás dessas casas para obter essas coisas, o cara precisa ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, no mínimo para conversar com o cara, ver o médico, né? Se vai atender ou não é outra história. Não estou entrando aqui, não vou entrar no médico se aquilo que aquela pessoa faz é certo, é errado, é bom, é ruim, vai dar certo ou não. Aí o que ele faz? Aí ele bota esse tipo de guia, Exu e Pombogira, que normalmente, até mesmo em casas de Umbanda, trabalham sem ética, sem valor, sem não sei o quê. Faz qualquer coisa que você pede, você quer isso? Tá, olha só, eu tenho questionamentos se as pessoas são atendidas ou não. Acho que tem muita gente que vai, pede coisas, aquele guia diz que vai fazer e não faz nada para aquela pessoa. Só foi aquele blá blá blá, pega o dinheiro, não vai fazer nada. Mas, assim, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Não estou aqui para defender nem Exu nem Pombogira, beleza? Eles que se defendam lá. Estou falando aqui. Aí a pessoa precisa ir à casa de Candomblé, ele precisa ter esse tipo de trabalho, porque esse tipo de trabalho dá dinheiro. Claro, o que dá mais... Só um momento, peraí. Vou fazer uma coisa aqui. Pronto. O que dá dinheiro para as pessoas, o que dá dinheiro para as pessoas não é as pessoas que querem o bem delas, que querem um bem-estar, que está com alguma doença. O que faz volume para o cara querer ganhar, as pessoas que vivem dinheiro de casa de Candomblé, é essas pessoas que querem atalhos, coisas rápidas, que querem o que não lhe é devido, o que é dos outros. Esse é o grande volume de gente que vai lhe procurar. É verdade. Né? Você quer ter uma boa casa de Candomblé, filtra isso aí, você vai descobrir que a quantidade de pessoas que você vai ajudar será muito menor do que você ficar querendo essas pessoas que querem agir sem escrúpulos. Aí, para poder atender essas pessoas sem nenhum tipo de escrúpulo, sem nenhum tipo de ética, tem gente que tem casa de Candomblé, até tem conhecimento, não sei o que, tradicional, e o cara bota lá, vou botar aqui a minha umbandinha, né? Como eles falam, né? Botar aqui o Exu Pombogira, não, sou bacana, não sei o que, trabalho, então dia tal eu dou consulta com tal, dia tal eu dou consulta com tal, aí vai lá. Não vou entrar aqui no mérito, se eu acredito que se esse cara consegue trabalhar com Exu durante a semana e depois trabalhar com Orixá, não sei, porque eu já conversei muito com eu lembro que essa conversa eu tive várias vezes, eu lembro uma vez um pai de santo de Candomblé, né? Ele era do Pantanal, né? Ligado ao Pantanal. Aí ele
ele falou na casa dele, falou numa conversa, diz o seguinte, quando ele tinha um caboclo, né? Mas quando ele começava a fazer atividade de candomblé, ele chá, aqueles guias de umbanda, o caboclo afastava, tipo assim, ele não sentia nem presença lá, por quê? Porque as atividades da casa de candomblé são feitas para afastar todas essas coisas fora, que é a parte que eu vou falar daqui a pouco, né? Quando eu terminar essa parte prática, eu vou explicar a parte teológica. Então saia fora. Então eles dizem assim, então eles dizem o seguinte, olha, quando eu fazia uma coisa, um afastava, outro chegava, não eram as coisas que misturavam. Mas também já vi casas de umbanda que às vezes a pessoa recebe o chá e você vê que é o chá de verdade. Então sim, esse assunto é bem complicado. Eu tenho testemunhos de pessoas que falam uma coisa, já vi práticas que falam outras. Então não sei, mas isso é relevante. O que é relevante é o seguinte, as pessoas mantêm. Então quando você vai achar, por que aquela casa de candomblé tem umbanda tem Exu e Pombogira? Geralmente é esse motivo aqui, tá certo? Nunca é um motivo bom, tá? Nunca é um motivo bom. Então eu estou fazendo aqui uma série de juízos de valores aqui, mas eu estou falando, gente, coisas que eu vejo na prática. Alguém pode dizer, mas não é bem isso, tem a casa tal que faz direitinho. Olha só, eu não vou tratar das exceções, eu vou falar só das coisas que eu vejo. É assim que acontece, a maior parte dos casos, se todo mundo quiser confirmar, vai dizer coisas parecidas, no que pede poder ter uma exceção no meio desse monte aí. Cara, vai ser uma exceção no meio de um monte. Aí, vou dizer o seguinte, mas por que não poderia ter as duas coisas? Vou explicar agora a parte teológica. Isso aqui que eu falei é a parte mundana, né? A parte do dia a dia. Agora eu vou falar a parte teológica. Por que as coisas não se misturam? Por quê? Muito bem. A parte de teologia, né? Todo mundo está aqui para entender a teologia, não essas bobagens que eu fiquei falando até agora, né? Isso aqui é fofocaria, né? Vamos lá. A Umbanda, gente, como eu já expliquei muitas vezes aqui para quem assiste, a Umbanda é ligada com o Aie. Veja os vídeos de Umbanda que eu fiz. O que é o Aie? O Aie é o mundo natural, o mundo físico, esse mundo que a gente vive aqui, mais um mundo supernatural, né, um ambiente que está em volta desse mundo aqui. Então, isto é o Aie. Tá certo? Isso está documentado na religião, está nos versos de Fá, está em Ossamiji, está tudo lá. Beleza. Então, isso aí. Então, a Umbanda é dedicada à ligação desse nosso mundo natural com esse supernatural que está envolvendo o mundo natural. Que é aqui onde tem os espíritos perdidos, fantasmas, os diabos, demônios, isso aqui, magia. A magia toda circula nesse contexto supernatural aqui. Tá? Então, é isso que a Umbanda lida. A Umbanda, com todo esse esoterismo aqui que está aqui, ela foi feita para isso, administra isso aqui. Tá? Só que existe um outro mundo espiritual, que é o mundo espiritual superior, que é o Orum. O Orum está aqui. É no Orum que estão os orixás, que está Deus, né, que está os Egungun, está tudo aqui. Tudo aqui. No Orum. Ok? Muito bem. E aí? O Candomblé, assim como o Ifá, ele faz a ligação entre o Aie, o nosso mundo natural aqui, né, o Aie, na realidade o contexto inteiro aqui, com o Orum, o mundo supernatural superior. E o Candomblé, ele é o quê? Ele é voltado para a pessoa humana. Né? Voltado para a pessoa. Enquanto a Umbanda é voltado para cuidar desses espíritos que estão perdidos aqui, os fantasmas, gente que morreu, que não foi embora, que é conduzida aqui, ou espíritos que estão fazendo mal para as pessoas aqui, né? A Umbanda cuida disso aqui, né? A Umbanda, ela cuida, minha opinião, né? Ela cuida das pessoas colateralmente, mas a principal parte dela é cuidar desses espíritos que estão perdidos aqui, né? Ou seja, na minha opinião, Deus colocou a Umbanda para recuperar e buscar de volta esses espíritos perdidos aqui que não voltaram por um depois que morreram. Né? E colateralmente nos ajuda também, mas esse não é o principal uso. Por que a gente está envolvido? Porque esse espírito afeta a gente, você vai lá, então através de você ela chega nesses espíritos perdidos. Ah, beleza. Candomblé, nada disso, voltado para a pessoa humana, o seu bem, a sua vida, o seu destino, o seu, né, os registros da vida, o seu ori, né, vocês dão a guarda, né, e tudo que o Candomblé faz, né, e fazem, eles, toda essa parte de uso do supernatural é a magia de ligação sua com Orum, com Deus, né, então assim, é aqui, ó, Orum, Aie, não é Orum, não é Aie, Aie é a Umbanda. Então, tudo o que é feito é para isso aqui. Então, esta religião, né, baseada no Candomblé, assim como outras religiões, os judeus, né, talvez os muçulmanos, o pessoal do sufismo, eles fazem o quê? Deus ensina através da escritura sagrada, no caso nosso, através de Fá, para os judeus através da Bíblia, né, negócio todo, eles ensinam como é que você usa o supernatural para recorrer a Deus para você ajudar as pessoas. Né? Então, assim, este é o uso da religião que se faz aqui. Então, existem dois tipos de supernatural. O supernatural ligado ao Orum
que é esse que se faz no candomblé. E o supernatural ligado ao Aie é este que cuida a Umbanda. Tá? O candomblé, nos versos, ou mesmo lá, não tem essas coisas para você lidar com Aie. O pessoal do judaísmo, através da Kabbalah, eles lidam muito com Aie também, tá? Mas não da forma como a Umbanda lida. Eles até têm um conhecimento lá que eles adicionaram, daqueles vários exílios que eles tiveram, Babilônia, não sei o quê, mas a Umbanda é especializada nisso aqui. Eles não têm esse conhecimento todo que está aqui. Eles têm um conhecimento lateral nisso aqui. O candomblé não tem nada, então assim, a Umbanda lida com coisas que o candomblé não lida, né? Nem Ifá lida. Ifá ainda reconhece algumas coisas, o cara de candomblé também entende algumas coisas, mas lidar com aquilo diretamente, quem faz é a Umbanda. E aqui dentro você vai fazer essa ligação ao Aie. Então, e tudo aqui está envolvido com isso, mérito, o seu comportamento, a mudança do seu comportamento, blá, blá, blá. Então este é o uso lá. Então, por isso que eu estou falando assim, por isso que não tem sentido. Uma casa que é especializada na ligação Ouro-Aie, que todo uso supernatural é aqui, e como o uso do supernatural vem de Deus, documentado através dos versos ou da Bíblia, que seja lá, né, da sua escritura sagrada, é um uso seguro supernatural. É o tipo de uso que você vai fazer esse uso aqui, aquilo ali nunca mais vai te trazer problema, porque você está usando da forma mais segura possível. Você está obtendo a ajuda de Deus através do supernatural. Então é um uso bem tranquilo. Se você vai fazer as coisas por essas regras aqui, você não vai ter problema. Já na Umbanda, é um outro uso supernatural. Aí, o último assunto, a última coisa que eu vou falar é isso. Olha, muita gente acha, não, o candomblé é mais poderoso. Olha só, o candomblé não é mais poderoso que a Umbanda. O candomblé pode ser que, se você se dispuser a fazer aquelas coisas, Ifá, quando eu falo candomblé, é Ifá, você talvez tenha efeitos mais permanentes na sua vida, porque você vai mudar seu comportamento, suas coisas, aquilo. Talvez aquilo te transforme muito mais. Talvez aqui em Ifá, inclusive, você consiga aprofundar muito mais nas questões das pessoas, descobrir as questões muito mais a fundo, né? Então você tem uma outra forma de examinar pessoas, os problemas delas, as questões dela. Mas sem dúvida nenhuma, a minha opinião, né, baseada na minha experiência e conhecimento, com candomblé, com Ifá, com Umbanda, diz o seguinte: a Umbanda lida com coisas muito mais fortes, magia muito mais poderosa, espíritos muito mais complicados, demônios muito mais perigosos. A Umbanda é um troço muito mais profundo, muito mais complexo. A complexidade que a Umbanda está envolvida é muito maior, porque esse supernatural do Aie é o supernatural mais perigoso, mais denso, mais complexo, que tem muito mais do que eu uso aqui. Eu digo que aqui é uma coisa bem simples de entender. Você acha que o candomblé é muito complicado, Ifá é muito complicado. Não. Aqui é tudo muito mais simples de você entender. Claro que tudo que você aprende tem uma complexidade, tudo tem um aprendizado, isso aqui. Mas depois que você entende aqui, você entende, cara, aqui nós estamos lidando com uma coisa bem mais simples. E aqui? Aqui você está lidando com coisas muito mais complexas, muito mais perigosas, tá certo? Né? Não é à toa que tem um monte de médium Umbanda que fica aqui, que se perde, que não entende o que está fazendo, aí sai, vai virar evangelho, vai virar aquilo. Existe um fluxo de entrada e saída da Umbanda muito grande, porque pessoas entram, vão para casa de pessoas que não têm orientação. Olha só, as pessoas, os dirigentes deveriam ter muito mais informação, muito mais estudo, muito mais preparação, teriam que ser os dirigentes de Umbanda, cara. O cara para dirigir uma casa de Umbanda, ele tinha que ter anos de preparação, de estudo, né? de conhecimento de coisas especiais dessa área de esoterismo, de magia. Ele tinha que estudar muito mais, buscar conhecimento para poder ter uma casa de Umbanda funcionando com segurança e aquelas pessoas ali, com o passar do tempo, irem embora, partirem para outros lugares, se arrependidas, prejudicadas. Às vezes tem médicos que começam a trabalhar, eles vão embora porque ele começa a se prejudicar a vida dele, pessoal. A Umbanda envolve muito mais risco, aqui é muito mais perigoso, que aqui não é. Aqui, o trabalho da parte de Ifá e Candomblé é você afastar primeiro essas coisas todas ali, você lidar só com essa ligação com Deus. As coisas não misturam. Então, o trabalho do Candomblé ele é feito na ausência desse Aie aqui. Você faz tudo, prepara a casa, ali não participa, você não entra, vocês não fazem parte daqui. Porque você está se isolando, porque você está trabalhando com a ligação com Deus. Aí as coisas aqui são muito mais longas, né? Os resultados muito mais permanentes, mas muito mais longas. A pessoa não quer, eu quero resultado de curto prazo. Bom, se você acredita em resultados de curto prazo, você acha que as pessoas vão ver, essas coisas são aqui, nesse mundo que está aqui. Só que aqui, gente, é muito arriscado para a pessoa que vai e para o médico que trabalha. Tá certo, né? Eu digo isso. As pessoas que vai não sabem com o que estão mexendo, onde estão botando a mãozinha dela, né? Qual combo que estão botando a mão dela. E os médios, cara,
estou mexendo com coisas que, na maior parte das vezes, 99% deles não tem preparação para aquilo. São vítimas. A maior parte dos médicos não tem problema, são vítimas de uma preparação, trabalhos ruins, não sei o quê, e sempre dá problema. A casa de Umbanda sempre tem problema com os médicos. Cara, por quê? Porque isso aqui é muito mal preparado, é muito mal estruturado. Essa é a minha opinião. Mas então, é por isso. Então, finalizando aqui, fiz um monte de comentário. Quem tiver dúvidas, faça pergunta, peça mais explicações, né? O que eu queria dizer isso é porque que as coisas. Aqui não pode ter isso, pode ter aquilo, e porque tinha. Tá bom? Espero que tenha sido claro, as pessoas tenham entendido. Abraço a todos.